O que é um homem de verdade? Como ele se comporta? Como ele trata as mulheres? Como ele se cuida? Como ele se relaciona? Essas são algumas das perguntas que eu vou tentar responder neste vídeo, baseado em um texto que eu encontrei na internet e que achei muito interessante. O texto diz o seguinte: é normal ouvir as mulheres comentarem umas com as outras o fato de tentarem encontrar um homem de verdade. Um homem que as trate como princesas, que tenha os pés bem firmes no chão e que saibam o que querem para a sua vida. Elas comentam que procuram por esse homem, mas que só encontram rapazes imaturos, homens que parece que não crescem, que não sabem o que querem ou que são demasiado arrogantes. Procuram por homens carinhosos, cavalheiros, mas também que saibam ser sedutores. Se ele deseja voltar a estar com ela, ele irá dar a entender que é esse o seu desejo. Se esse desejo não existir, então ele irá, de forma educada, mostrar que foi um prazer passar esse tempo com ela, mas de forma gentil. Ele não procura ser o pai, o salvador ou o personagem principal de um conto de fadas. Ele deseja mostrar que é apenas um homem que procura por uma parceira que sabe ser forte, mas também amorosa e carinhosa. Ele procura uma parceira com quem possa explorar o mundo, não atrás ou à sua frente, mas ao seu lado. Ele não procura uma mulher que precisa dele, mas, sim, uma mulher que o deseja não pelo dinheiro, não pela estabilidade, pela aparente felicidade, ou para ter um filho, mas porque o deseja como ele é, os seus defeitos e as suas virtudes. Ele cuida de si mesmo, da sua aparência, da sua mente e do seu espírito. A sua aparência é sempre limpa e cuidada. Ele não quer ser perseguido para aumentar o seu ego ou para ajudar a sua falta de autoestima. Ele não irá fazer papel de coitadinho para que ela tenha pena dele. O seu foco não está apenas no que é sensual, mas ele está, principalmente, interessado em conhecer a mulher que está à sua frente. Sem muitos joguinhos amorosos, fica menos competitiva a relação e flui com mais leveza. Bom, esse texto resume bem algumas das características de um homem de verdade. Mas eu quero ir mais a fundo nesse assunto e analisar cada uma delas com mais detalhes. Então, vamos lá. A primeira característica é que um homem de verdade trata as mulheres como princesas. Mas o que isso significa? Significa que ele é gentil, educado, respeitoso e atencioso com elas. Ele abre a porta do carro para elas entrarem, ele puxa a cadeira para elas se sentarem, ele elogia a sua beleza e a sua inteligência. Ele presta atenção no que elas falam e demonstra interesse pelo seu mundo. Ele não é grosseiro, agressivo, indiferente ou desleixado com elas. Ele não as trata como objetos ou como inferiores. Ele as trata como iguais e como especiais. A segunda característica é que um homem de verdade tem os pés bem firmes no chão e sabe o que quer para a sua vida. Isso significa que ele tem metas claras e definidas e trabalha duro para alcançá-las. Ele tem ambição e determinação, mas também tem humildade e gratidão. Ele não é acomodado ou conformado com a sua situação atual. Ele busca sempre se aprimorar e se desenvolver em todas as áreas da sua vida: profissional, pessoal, financeira, social e espiritual. Ele não é dependente ou submisso a ninguém. Ele tem autonomia e independência para tomar as suas próprias decisões e assumir as suas próprias responsabilidades. A terceira característica é que um homem de verdade é carinhoso, cavalheiro e sedutor. Isso significa que ele sabe como expressar os seus sentimentos e as suas emoções de forma adequada e equilibrada. Ele não é frio ou distante, mas também não é carente ou grudento. Ele sabe como demonstrar afeto e carinho, mas também sabe como respeitar o espaço e o tempo da outra pessoa. Ele não é invasivo ou possessivo, mas também não é omisso ou negligente. Ele sabe como elogiar e agradar,
mas também sabe como provocar e surpreender. Ele não é previsível ou monótono, mas também não é inconsistente ou inconstante. Ele sabe como criar tensão e atração, mas também sabe como criar confiança e intimidade. A quarta característica é que um homem de verdade não procura ser o pai, o salvador ou o personagem principal de um conto de fadas. Isso significa que ele não tem a síndrome do herói, que é aquela necessidade de salvar as mulheres dos seus problemas, dos seus traumas, dos seus medos, dos seus ex-namorados, etc. Ele não tem essa ilusão de que ele pode mudar as mulheres ou de que elas precisam dele para serem felizes. Ele sabe que cada mulher é responsável pela sua própria vida e pelo seu próprio destino. Ele não quer ser o centro das atenções ou o dono da razão. Ele quer ser apenas um homem que procura por uma parceira que sabe ser forte, mas também amorosa e carinhosa. Ele procura uma parceira com quem possa explorar o mundo, não atrás ou à sua frente, mas ao seu lado. A quinta característica é que um homem de verdade não procura uma mulher que precisa dele, mas sim uma mulher que o deseja. Isso significa que ele não se interessa por mulheres que estão com ele por conveniência, por interesse, por carência ou por pressão social. Ele se interessa por mulheres que estão com ele por escolha, por admiração, por paixão ou por amor. Ele não quer uma mulher que dependa dele para tudo, mas uma mulher que tenha a sua própria vida, os seus próprios sonhos, os seus próprios projetos e os seus próprios valores. Ele não quer uma mulher que o veja como um provedor, um protetor ou um prêmio. Ele quer uma mulher que o veja como ele é, os seus defeitos e as suas virtudes. A sexta característica é que um homem de verdade cuida de si mesmo, da sua aparência, da sua mente e do seu espírito. Isso significa que ele se preocupa com a sua saúde física, mental e emocional. Ele se alimenta bem, se exercita regularmente, se hidrata adequadamente e dorme suficientemente. Ele se veste bem, se higieniza bem, se perfuma bem e se barbeia bem. Ele lê livros, assiste filmes, ouve músicas e faz cursos que ampliam o seu conhecimento e a sua cultura. Ele medita, ora, agradece e faz coisas que elevam a sua vibração e a sua energia. Ele não se descuida de si mesmo nem se deixa levar pelo estresse ou pela rotina. A sétima característica é que um homem de verdade não quer ser perseguido para aumentar o seu ego ou para ajudar a sua falta de autoestima. Isso significa que ele não precisa de validação externa para se sentir bem consigo mesmo. Ele tem confiança e segurança na sua própria identidade e na sua própria capacidade. Ele não precisa de joguinhos amorosos para testar o seu valor ou para manipular as mulheres. Ele não precisa de drama ou de conflito para apimentar a relação ou para chamar a atenção das mulheres. Ele não precisa de mentiras ou de falsidades para impressionar as mulheres ou para esconder as suas fraquezas. A oitava característica é que um homem de verdade tem o seu foco não apenas no que é sensual, mas ele está principalmente interessado em conhecer a mulher que está à sua frente. Isso significa que ele não se baseia apenas na aparência física ou no sexo para se relacionar com as mulheres. Ele valoriza também a personalidade, o caráter, os valores e os objetivos das mulheres. Ele busca conhecer as suas histórias, os seus sonhos, os seus medos e os seus desejos.